Olá, gente, tudo tranquilo, tudo certinho? Vamos conversar um pouquinho sobre o conjunto dos números reais e seus subconjuntos? Vamos lá. Nesta questão aqui, foi nos colocado à prova nossos conhecimentos a respeito dos subconjuntos dos números reais. Como surgiu esse número? Então, tem uma historinha bem curta para comentar com vocês. No início, nós tínhamos o conjunto dos números naturais, formado pelo número zero, 1, 2, 3, 4, 5, ou seja, infinito. Então, eu tinha um número nulo e números inteiros positivos. Só que foi feito vários tipos de operações nesse conjunto até alguém perguntar: quanto é 5 menos 7? Porque 7 menos 5, eu sei que são 2. Mas 5 menos 7 não tem como. E aí? Bom, e aí esse conjunto dos números naturais ele teve que ser ampliado. E aí, a essa ampliação foi dado o nome de conjunto dos números inteiros, representado pela letra Z. E aí, no conjunto dos números inteiros, nós tivemos resposta a essa pergunta, a essa subtração. 5 menos 7 menos 2. Por quê? Porque o conjunto dos números inteiros ele é formado por números negativos, o número nulo e números positivos. Ou seja, ao conjunto dos números naturais foi acrescentado números inteiros negativos. Então, esse conjunto de números inteiros, ele tem a parte negativa à esquerda, nulo, e a parte positiva à direita. Nós dizemos que ele é infinito em ambos os lados. Beleza? E aí foram feitas essas operações aqui, mataram à vontade, até que alguém perguntou: sim, mas quanto é 5 dividido por 7? A esta pergunta, o conjunto dos números inteiros não teve resposta. E aí? E aí tiveram que ter uma nova ampliação, e aí foi criado o conjunto dos números inteiros, o conjunto dos números racionais, que responde justamente a essas divisões. Ou seja, o conjunto dos números racionais é formado por todos os números que pode ser escrito na forma de fração, tendo também números decimais exatos, ou seja, 1,2, que você pode colocar em forma de fração, e as dízimas periódicas, que também podem ser colocadas, pode ser representadas em forma de fração, beleza? Então, nesse conjunto dos números racionais, fizeram a festa, pois aí eu tenho, né, elementos para representar essa divisão. Beleza, tranquilo. Estava tudo bem, até que alguém perguntou quanto é que dá a raiz quadrada de 3. E aí se parou, porque a raiz quadrada de 3 não é uma dízima periódica. Você não pode escrever sob forma de fração. E também o reconhecimento do número π. Π também é uma dízima, só que não é uma dízima periódica. Então, eu não posso colocá-lo em forma de fração. Para atender a esse pedido, foi criado, paralelo ao conjunto dos números racionais, foi criado o conjunto dos números irracionais. E a esse conjunto dos irracionais, junto com o conjunto dos números racionais, e aí ficou formado aqui o conjunto dos números reais. Então, observa, o conjunto dos números reais é simplesmente a união entre os números racionais e irracionais. Agora, me permita acrescentar aqui, só para dar uma dica a vocês, que alguém, dentro do conjunto dos números reais, ainda perguntou:
Qual a resposta para raiz quadrada de menos 4? E aí o conjunto dos números reais não teve como responder a essa pergunta. E aí foi criado, repito, não tem a ver com a questão, mas eu vou acrescentar aqui. Foi criado o conjunto dos números complexos para representar raízes de índice par e radicando negativo, ou seja, raízes não exatas, tá certo? Negativas. E aí eu não tenho como resolver uma raiz quadrada, raiz de índice par e radicando negativo. Então aí é o conjunto dos números complexos. Mas por que eu coloquei aqui? Porque aqui tu tem uma dicasinha aqui de como memorizar isso aqui, ó. Conjuntos naturais está contido nos inteiros, os inteiros contidos nos racionais. Os reais contêm os racionais e irracionais. E tudo isso representa o conjunto dos números complexos. Como memorizar isso? Nenhuma zebra quer resto de comida. Beleza? Então, grave essa frasezinha aí, né? Esse versozinho com você. Jamais vai se atrapalhar quem pertence, quem está contido em quem. Tranquilo? E aí, para resolver a questão, ele pergunta: o conjunto dos números reais também pode ser identificado por. Aí, se você observar aqui, a única alternativa que satisfaz é essa aqui, né? Que o conjunto dos números reais ele é a união entre o conjunto dos números racionais e irracionais. Beleza? Tranquilo? Um cheiro no coração, fiquem com Deus e até a próxima.